Olá, eu sou Rejane Ferreira, neuropsicóloga, e estou aqui com a minha querida. Luciene Godoy, psicanalista. E no programa de hoje, para viver hoje e viver cada vez melhor, nós vamos falar sobre cérebro. E eu come cérebro, nós vamos falar sobre cérebro, mas pensando no funcionamento diário, na vida como ela é, no nosso cotidiano, como é que a gente vivencia as nossas questões? E hoje em dia, essa danada dessa percepção sobre o cérebro tem crescido cada vez mais. E eu começo fazendo uma pergunta para Luciene Godoy, que é: Luciene, do que você já estudou, já pesquisou por aí, por que será que o ser humano tem que ter um cérebro? Essa pergunta é boa, né? Para que serve o cérebro, gente? Já vai aí pensando e respondendo. Aí você pode pensar, mas cérebro para pensar, né? Cérebro serve para pensar. Pois é, você vai ter uma surpresa. Ele até serve para pensar, mas tem outras funções que são mais função do cérebro. Vou dar um exemplo, vocês vão ver agora a imagem de uma vocês vão pensar assim, eu não vou falar o que que é, né, é tipo uma flor. Tem um E slide aí mostrando isso, Luciene. aham. Eles vão compartilhar. Aí vocês vão olhar, todo mundo que olha para esse lá e fala: "Ah, é um coral". Não, gente, não é um coral. Isso é um animal do mar que se chama assídia. Ele é um invertebrado, mas ele tem uma característica. Então, a assídia, ela nasce e ela sai pelo mar flutuando, né, percebendo o mundo, até que ela chega num lugar nutritivo, com a temperatura agradável. Ela fala: "É aqui que eu vou morar. É aqui que é minha casinha". O que que acontece com ela? Ela chega, né, geralmente, assim, num banco de coral, ela numa pedra, ela se fixa, e qual é a primeira coisa, dona Rejane, que ela faz quando ela se fixa? Ela come o próprio cérebro que ela tinha. É. Ela come o próprio cérebro para se nutrir, porque ela não vai precisar mais de cérebro. Ela está fixa, ela tem aquela boquinha bem grande e a água passa e ela extrai plâncton, o alimento dela ali, e ela vive feliz para o resto da vida, né, fixa. Então, enquanto ela estava procurando o lugar propício para ela ficar, ela tinha cérebro. Isso. A partir do momento que ela se fixa, já não tem essa necessidade, ela come o próprio cérebro, é isso? Nutre isso. Portanto, o que que a gente pode pensar, né? Que o cérebro é necessário para quem se movimenta, para quem passa por situações diferentes. E isso tem tudo a ver com a gente, né. A gente pode pensar, a árvore não tem cérebro, porque ela é fixa. Claro que animais, vegetais têm outras sensibilidades, mas a gente está falando de cérebro. Então, gente, vocês já comecem a pensar que vocês têm cérebro, porque que a nossa vida muda, porque acontecem coisas diferentes, que a gente tem que achar soluções para elas. Hoje a gente vê muita palavra desafio, ao invés de problema, né? Ah, você tem um problema, você tem um desafio. Pois é, cérebro, se tudo fosse igualzinho e não tivesse mudança nenhuma, né? A gente, talvez no começo o cérebro da gente, mas ele ia ficar bem fixo, né?
bem no automático, a gente aprendeu aquilo, é aquilo para o resto da vida, e é uma grande questão nossa, é exatamente não dar conta de mudar, de se movimentar. E a própria natureza, o próprio cérebro, ele é tão interessante, porque eu falo: "Gente, a gente precisa ouvir o nosso corpo, enxergar o nosso corpo, conversar com o nosso corpo", porque o próprio cérebro, ele é movimento durante toda a nossa vida. A gente tinha umas concepções, Luciene, de que, assim, a gente nascia com um cérebro, menos formado, e chegava um ápice da vida que o cérebro chegaria ali num auge, e a partir dali ele iria só continuar, né, vivendo, mas perdendo, perdendo e perdendo. Hoje Eu estudei nessa época que se é. ensinava isso. E hoje a gente já tem uma nova concepção, inclusive de que realmente a gente nasce com um aparato cerebral, com muita coisa para ser desenvolvida, mas a gente já nasce com um cérebro muito potente, muito mais potente do que antigamente a gente imaginava. E aí, ao mesmo tempo, ele vai mantendo essa capacidade de se modificar. Igual a vida se modifica, o cérebro também. E isso a gente dá um nome de neuroplasticidade, que é uma coisa maravilhosa, lindíssima. Então, gente, olha, o nosso cérebro, ele é um órgão, óbvio que a gente sabe disso, mais sofisticado que tem no corpo humano. Ele demora um bom tempo para ele terminar de se formar, né? A gente mais ou menos ali até os 24, 25 anos, o grosso do nosso cérebro ainda está em desenvolvimento, mas ele tem condições, hã, inimagináveis de modificações, que é a neuroplasticidade, e que isso pode perdurar durante toda a longevidade, inclusive lá no envelhecimento. Então a gente tem novos neurônios nascendo, a gente tem chance de ter novas rotas, né, de comunicação entre uma célula e outra, que é chamada de sinapse. Então é um órgão encantador, maravilhoso, e que nós precisamos entendê-lo melhor, Luciene, mas entender melhor para quê? Para que a gente possa viver melhor hoje, porque a gente tem uma ferramenta maravilhosa dentro da gente, só Uhum. que não necessariamente a gente sabe utilizá-la muito bem. E aí que começa a história da gente pensar aqui em um cérebro que de repente poderia ser melhor usufruído do que ele está sendo. O que que você acha disso? Nossa, total, essa é a minha ideia. A gente conhecer o nosso corpo, a gente conhecer as relações, inclusive essa ideia do cérebro, os intestinos, a gente está aqui exatamente para isso. Quando você fala da neuroplasticidade, dizer, a gente pensar que o Freud não aceitava, quer dizer, ó, 1900, 1910, 100 anos atrás, 110 anos atrás, Freud não recebia em análise ninguém que tivesse mais de 50 anos de idade. Por quê? Porque ele falava que as pessoas não mudavam depois disso. A gente acreditava também. Não muda porque não busca mudança. A gente já pensava, está tudo construído, está tudo solidificado. Então, a gente tem sim coisas construídas, coisas que a gente já sabe e coisas para saber. Então, aquela história, sabe? Você conhece aquela história dos antigos? Adoro, Hum. né? Você sabe que eu adoro Uhum. o conhecimento popular. Aí a história é a seguinte: a senhora estava lá morrendo, morrendo no leito de morte, naquele tempo que não era no hospital, na casa, aí alguém: "Gente, ela está morrendo, pega uma vela". Antigamente se punha uma vela na mão da pessoa que estava morrendo, para ela ir iluminada, né, iluminar o caminho para o céu. E aí: "Não tem vela, não tem vela". Alguém correu e falou: "Pega um tição". Tição, gente, fogão caipira, tá? Foi lá, pegou o tição, e aí botaram na mão da velhinha, e a velhinha olhou para o tição e falou assim, morrendo e aprendendo, e Aham. morreu. Uhum. E tição pode ser vela, pode iluminar? Pode. Morrendo e aprendendo. Eu acho que hoje é muito essa mensagem que a gente quer passar. Assim como uma criança tem muito a aprender, todos nós, principalmente hoje, e para viver hoje, a gente aprende a cada momento. Então, quando eu falo assim, que no século XXI
eu digo isso, Rejane, é o que eu acredito. Nós que moramos, habitantes desse tempo, nós somos herdeiros da maior riqueza que o Homo sapiens, que o ser humano produziu até agora. E para bem viver nesse tempo, que tempo? Um tempo que ele é muito, eu diria que ele é o tempo que mais representa, não, não representa, é o tempo que mais faz jus ao que a gente é mesmo, seres de movimento e não de fixidez. Então é um tempo que nos convida ao movimento, mas não desabalado, não desorientado, não sem eira nem beira, sabe? Não sem parada, né? Ao movimento escolhido, à modulação do que fazer, do que não fazer. E é tão interessante, eu sou muito entusiasmada para estudar sobre o cérebro e a gente ainda tem muitas coisas para descobrir, para se despertar em relação a tudo isso, mas a gente tem cada vez mais a ciência como um todo identificado o tanto que o cérebro a cada instante se comunica com o restante do corpo, tudo ao mesmo tempo agora. Então, o impacto que tem na nossa saúde como um todo, no nosso funcionamento intestinal, na nossa parte cardiovascular. Então, está tudo tão integrado. Mas o danadinho do cérebro, ele tem tantas funções. Gente, vamos parar para pensar. Vamos lá, pegue você lá no seu dia a dia. Já parou para observar que se você acorda, dormiu mal à noite, então acorda, não teve um sono ali muito bom, aquilo que a gente chama de sono não reparador, não acorda tão disposto, de repente fica mais aéreo, fica mais desatento, a memória não funciona muito legal. Já aconteceu também de quando a gente está muito cansado, no CNN, é impressionante, eu tenho muito isso. Estou ali muito cansada, eu quero falar determinada palavra e a palavra não vem, que é uma anomia. Então, o cansaço, ou eu posso estar muito ansiosa, por exemplo, e aí de repente me dá branco naquilo que eu quero falar. Então, como que as emoções, a cognição, que é tudo isso, atenção, raciocínio, memória, capacidade de planejamento, percepção visual e linguagem, assim vai. Então, emoção, percepção, comportamento, está tudo ali super, super conectado, conjuntamente com aquilo que a gente tem de mais primitivo dentro da gente. Sensação de sono, sensação de fome, de sede, desejo sexual, um sono. Então, é um órgão muito sofisticado, mas ele está o tempo inteiro contando para gente que ele pode ter um formato ainda melhor de usufruto e a gente depois vai ter que então discutir um pouco mais sobre isso, sobre que ferramenta é essa que a gente tem para a gente usufruir mais disso. E tem uma parada hoje diferente, Luciene. Hã. Estamos ouvindo cada vez mais sobre uma substância que tem no nosso cérebro, um componente que tem lá, chamado de dopamina. Mas isso aí a gente vai falar só daqui a pouco. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Dopamina. Você já ouviu falar sobre isso? Pois nós vamos contar um pouquinho a história da dopamina para a gente entender a fundo o básico para poder se situar nesse mundo, né?
Pergunta a pergunta é, nós estamos falando de cérebro. Então, a nossa espécie, o Homo sapiens, foi evoluído há mais ou menos 200, 300 mil anos atrás. Eu escolho falar 200. 200 mil anos atrás, lá nas savanas, o homem das cavernas, vivendo naquele mundo. Quer dizer, foi o momento em que, na evolução, nós nascemos. Acho isso lindo, né? Uhum. Pensar na gente, vou pensar só quem é meu pai, minha mãe, mas lá atrás. E a gente nasceu essa máquina de sobrevivência. Essa máquina para sobreviver, para fazer coisas que garantam a nossa sobrevivência. Ok. Desse jeitinho que a gente chegou ao mundo. E a grande questão é, Rejane, de lá para cá, então 200 mil anos se passaram. A gente morava nas cavernas, a gente caçava e colhia, né, coisas para comer, era aquela vida dura, ameaçadora, desamparada, desprotegida. E hoje, né, século XXI, com tudo que a gente tem, o que mudou no nosso cérebro, minha querida Rejane? Lá vamos nós. Tantas coisas se modificaram no mundo, mas temos aqui uma particularidade. Acredite, é verdade. Nesses 200 mil anos, o nosso cérebro, o nosso aparato aqui, que a gente tem dentro lá dessa calota craniana, ele é o mesmo. Ele é o mesmo desde esta época em que nós éramos ali Homo sapiens até os dias de hoje, século XXI. Nós temos o mesmo aparato orgânico, o mesmo arcabouço cerebral. Então, vejam só o nosso desafio, porque o mundo como era antigamente e o mundo de hoje, ele é gritantemente oposto. Vamos ver. E vamos mostrar. Esse é o cérebro do ser humano das cavernas. Este é o cérebro do ser humano no século XXI. Nós temos o mesmo órgão, gente. Isso. E vamos lembrar que ele foi desenvolvido para poder ter uma força fenomenal de sobrevivência, perpetrando, fazendo certos atos. Por exemplo, se nutrir. Gente, às vezes eu pergunto, sabe que todo mundo acerta essa pergunta, Rejane? Todo mundo. Eu pergunto assim, se a gente estivesse agora nas cavernas, né, lá nas savanas, o que a gente faria o dia inteiro? Todo mundo responde a mesma coisa. A gente passa o dia inteiro procurando comida. Aí eu brinco, eu falo assim, bom, por que a gente não faz isso hoje? Eu falo mais ou menos. A gente come, a gente toma o café da manhã, daí umas 2, 3 horas a gente come uma frutinha, aí a gente já fica pensando o que a gente vai almoçar. Então, de uma certa maneira, a gente passa o dia todo comendo. Só que, né, aí come para viver, para sobreviver. Qual é a diferença? A diferença é que a gente tem comida na geladeira, no freezer, lá no supermercado, né? Então, nós temos abundância de comida. Então, a grande questão, para citar esse exemplo, como é que um cérebro voraz, isso que eu quero dizer, o nosso cérebro é voraz para 5 coisas que a gente vai desenvolver depois, mas vamos pegar nutrição, para comer. E aí a gente não precisa se surpreender que hoje, no mundo, a maior causa de morte é comida. Comida em excesso. Estou mentindo, Rejane? Super verdadeiro. Lembrando que essa comida em excesso, ela inflama os nossos tecidos, né? Então, tudo aquilo que inflama o meu corpo, quando eu coloco no meu corpo tantas e tantas substâncias, né, que são altamente palatáveis, é saboroso, mas é muito cheio de gordura, de açúcar, enfim, os excessos
acabam matando a gente. E por que que a gente vai com tanta facilidade para o excesso? Porque nós temos o mesmo órgão que lá atrás, lá na época do homem das cavernas, era um cérebro que lutava para tentar sobreviver na escassez. E hoje o nosso desafio é ter este cérebro lutando para viver na abundância, no excesso. Então, lá atrás era correr atrás, né, do que faltava. Aqui é saber conduzir tudo que facilmente chega até nós. É um grande desafio, né, Isso. não? A gente está morrendo afogados. Uhum. Afogado em comida, gente. Afogado em comida. Agora, pequenos dados interessantes, né? O que mais a gente vê consumido hoje, principalmente açúcar e gordura, né? Por quê? Porque o ser humano, quando achava uma frutinha para dar energia, né? A coisa de durante o verão, né, comendo coisas que fortaleciam para poder aguentar as vacas magras, o que que acontece? Hoje a gente come essas substâncias, a gente tem uma voracidade especial para açúcar e gordura, e isso está nos matando. E tudo isso tem muito, muito a ver com a danada da dopamina. Vamos lá. Por quê? Luciane, a dopamina, ela é uma substância que a gente tem no nosso cérebro que, primeiro eu queria só falar de uma maneira muito geral, gente, existem várias vias de dopamina, a gente não vai adentrar na parte neurológica em si, mas o que é importante para a gente é ter dimensão dessa compreensão, deste significado, de que a gente tem um cérebro e dentro desse cérebro tem uma substância que é produzida em baixa quantidade, isso não é à toa, porque ela é uma substância tão potente, tão forte Potente dentro é a da gente. palavra, potente. Aliás, força é ligada a isso, A né? dopamina. Só para a gente ter uma noção, uma célula a cada 2 milhões de células produzem dopamina no nosso cérebro, é 0,0005%. Por que que precisa ser assim? A dopamina, ela mobiliza a gente para ir atrás daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente interpreta que seja importante ali para a nossa sobrevivência. Ela também faz a gente se afugentar, se esquivar daquilo que é interpretado como perigoso. Ela também tem uma ativação interessante quando algo é diferente, quando algo pode nos motivar, por exemplo. Então, a gente tem uma substância no nosso cérebro super associada à nossa sobrevivência. E nessa história, algumas vias dopaminérgicas que a gente fala, elas atuam de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos fixar num ponto bem basal, que a dopamina ela nos faz movimentar. Isso. E é aí que eu contei a história da assídia, né? Por quê? Porque se nós somos seres de movimento, se nós precisamos, sabe aquela história, cobra que não anda, não engole sapo? Pois é. O ser humano que não se movimenta, ele morre aonde ele está. Desde o bebê, do momento que nasce, se alguém não pegar e começar a ser os pés do bebê, né? A boca, põe a comida na boca do bebê, tudo isso é preciso de um movimento que o bebê ainda não dá conta, vem do outro, a gente aprende isso, mas aí a gente vai crescendo, vai aprendendo a andar com as próprias pernas, a pegar garfo e faca e botar comida na boca, a se movimentar. E a gente se movimentar, eu gostaria, será que eu posso dizer, Rejane, contar aquela historinha? Porque assim, então a dopamina ela está ligada ao impulso, à impulsividade. É por isso que as pessoas falam que a gente comeu compulsivamente, comprou compulsivamente. Por quê? Porque a dopamina ela nos leva de maneira
sem pensar, no automático, a fazer aquele ato. Uhum. Então, mas aí vem a grande questão. Se a gente, eu quero dar esse exemplo de como a dopamina, ela é a química do movimento Uhum. e, e também do não movimento. Mas ela regula, eu vou atrás de quê? Ela impulsiona a gente para aquilo que nós interpretamos que seja favorável a nós, para a nossa sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, ela pode também frear-nos ou nos ajudar a nos esquivarmos, a fugir daquilo que a gente interpreta que não, que não é bacana para nós, daquilo ali que não é favorável para mim. E ela pode, inclusive, se eu estiver ali num ambiente em que eu tenho interpretado que ali naquele ambiente eu estou muito, muito desfavorável, ela pode chegar ao ponto de ter uma queda tão grande que me provoca um mal-estar muito genuíno mesmo, mal-estar angustiante, e ela chega ao ponto de me paralisar nesse sentido. É isso que a gente gostaria de passar. Essa ideia muito simples, por enquanto, porque a gente vai esmiuçar isso que a Rejane falou, porque ela é neuro, gente. Aí ela está tentando resumir para a gente. Então, explicar que a dopamina é que nos leva a movimentar atrás de alguma coisa e, muitas vezes, de maneira sem pensar, automática. Aliás, automatismo é a praia dela, mas ela também pode zerar e nos paralisar. Vamos só entender isso? Dopamina, ela, a grande questão da vida é a gente administrar o movimento que ela imprime no nosso corpo atrás de objetos da nossa sobrevivência, supostamente, pelo menos. E então continuaremos a falar disso daqui um pouquinho? Isso, daqui a pouco. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. 36 anos na estrada. O resultado do governo tá aí, para todo mundo ver, né? As rodovias bem sinalizadas, bem seguras. Nós pagamos imposto e estamos vendo o resultado. As rodovias bem sinalizadas, bem conservadas. E por onde a gente passa aqui no estado de Goiás, a gente tá vendo que tem obra para todo lado. Não só nós motoristas, caminhoneiros, mas até quem não é daqui, quando entra aqui, sente a diferença. E o trabalho não vai parar. Agora são mais 80 obras espalhadas pelo estado. É obra para todo lado. A gente paga o imposto e o governo faz a parte dele. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Então, a gente estava hoje falando bastante sobre essa questão da dopamina. Gente, é uma substânciazinha no nosso cérebro que participa de tanta coisa. Participa da atenção, participa dos nossos movimentos, mas tem uns caminhos que a dopamina tem no nosso cérebro que a gente chama de vias, por onde ela passa, por onde ela nasce e passa lá no nosso cérebro, que a gente queria ressaltar um pouquinho mais. E todo esse movimento de busca pela sobrevivência, a dopamina está intrinsecamente associada a isso. E Luciene trouxe aqui uma imagem muito interessante. Vamos lá. Olha, essa ideia, né? Essa é a região aqui que produz a dopamina e joga para... É como se fosse uma bomba, gente. Bomba. E essa bomba faz o corpo reagir sem pensar. Por isso essa história
de comprar compulsivamente, quando a gente vai na loja, que fala assim: "Olha o tanto que isso vai ficar lindo". Aí dá: "Nossa, vai mesmo e tal". Se a gente for para casa e pensar de um falar assim: "Eu não preciso comprar aquilo, não vou comprar". Mas se a gente não dá esse tempo, a gente compra por impulso. Pois é, ela é feita para a gente fazer as coisas por impulso. Tem nada de errado com isso. Tem nada de errado. A grande questão é que nem tudo dá certo sendo feito por impulso. E então é uma força que nos faz agir. Vou dar 2 exemplos. Um dos ratinhos, né, na década de 50 ainda do século passado, foram feitas pesquisas, muita gente conhece a pesquisa. 2 ratinhos de laboratório e uma alavanquinha aqui com comida. Cada vez que ele pressionava, saía uma comidinha gostosa. E daqui, ele estava com um eletrodo no cérebro que dava uma descarga de prazer. Interessante, né? De prazer. Até porque, então, a marca da dopamina é no que você foi, ela te dá também uma batida, como que a gente fala assim? Uma bomba de prazer, que pode ser muito rápido. Então, a ideia é essa: come e tenha prazer, come mais e tenha prazer. Então, o ratinho, como ele obtinha um prazer direto, o ratinho morreu e morre de tanto apertar a alavanca do prazer direto, né? Nem precisava comer para obter prazer. E o ratinho morre lá, né? É esse o medo que os grandes estudiosos e o pessoal, assim, todas as pessoas, se a gente for ver a história da humanidade, os grandes sábios, se você for ver sabedoria chinesa, indiana, sempre há uma menção a essa coisa forte que domina o ser humano e que ninguém sabe. Nós vamos falar disso de uma maneira tão clara. Então, veja bem, tá. Então, outra coisa, então ela dá esse prazer final. A outra coisa, foi retirada a dopamina do cérebro de um outro ratinho. Isso, experimentos bem mais recentes. E se coloca uma comida bem gostosinha na frente do ratinho, ele olha a comida, ele não pega a comida para comer. E aí, se alguém pega a comida e põe na boca, ele come com desespero porque ele está com fome. Por quê? Porque ele não tem dopamina, zero dopamina para fazer um movimento para pegar a comida que está na frente dele. E aí eu me lembro de uma analisante que eu tive, muito, muito deprimida, e ela me falava isso. Ela falava assim: "Luciane, eu estou sentada no sofá e o telefone toca", naquele tempo que tinha telefone que tocava assim, fixo, fixo. E ela olhava o telefone, ela fala assim: "Eu olhava o telefone, só de eu pensar em levar a minha mão para pegar esse telefone e responder, eu não conseguia, eu não conseguia". Então a gente pode pensar, porque depressão tem a ver com falta de energia de vida. E para dizer que ficar sem dopamina é ficar sem movimento e ficar nesse circuito entregue a uma busca, né, a gente fala de prazer, não é bem de prazer, o prazer é o resultado, né, aquela busca, vamos usar comida que a gente está nessa. Ficar só pensando em comida, mas assim, quando a gente está apaixonado também, ficar só pensando na pessoa, é como assim, aquilo a gente é uma força ininterrupta. Freud chama de pulsão, algo que eu, psicanalista lacaniana, freudo-lacaniana, digo que é associado, a ideia é a mesma da dopamina. Pulsão é um impulso que nos leva a fazer algo de maneira cega, e a gente não percebe os detalhes. Luciene, aí que eu acho que é o interessante deste momento para a gente pensar. Tá, a neurociência tem falado cada vez mais sobre dopamina, ok. E agora, o que a gente está tentando associar?
é porque a gente comentou, tá bom, a dopamina impulsiona a gente para aquilo que a gente detecta que seja importante para a nossa sobrevivência. Desde coisas muito simples, assim, meio óbvias, né? Um alimento muito gostoso, comprar alguma coisa, um jogo ali que me traz aquela sensação de ganhei. Então, enfim, Potência, né? potência, uma sensação de potência. Mas a dopamina, aí que vem a casadinha, Luciene. A dopamina, ela também vai nos impulsionar para sermos, para mantermos a nossa identidade, o nosso jeitão de ser. Na psicanálise, muitas vezes a gente fala da nossa posição subjetiva no mundo. Isso. E isso, gente, é gerado, são até cenas para os próximos, de outros capítulos, deve ter outros capítulos, porque a gente acaba indo, fazendo mais, eu quero mais, mas é um mais do mesmo. Uhum. Isso é uma grande questão. Vou dar um exemplo aqui corriqueiro. Se eu sou uma pessoa que, de alguma forma, por algum motivo, eu interpretei que, para mim, valeria muito a pena, no lugar ali onde eu vivo, junto com a minha família, se eu interpretei que, para mim, é muito valorizado, isso, gente, inconscientemente, sem eu ter uma noção tão clara, mas eu vou decodificando isso, que é para mim interessantíssimo, eu recebo muito mais atenção se eu for uma pessoa frágil, se eu for uma pessoa mais acomodada, se eu for uma pessoa que não é tão ativa, a minha dopamina vai fazer com que eu seja cada vez mais desse jeito. Isso. Se eu, por outro lado, interpretei que, para mim, é muito valorizado eu ser uma pessoa muito ativa, que corre atrás, que se eu interpretei isso, a minha dopamina vai fazer com que eu corra atrás desta interpretação de melhor sobrevivência. E Aí é que está a questão. e fica numa prisão. Essa é a prisão que as pessoas falam: "Eu queria mudar na minha vida", porque ela sente que aquilo prejudica, é a repetição, é a prisão. E eu quero contar 2 historinhas. Tipo assim, aquela pessoa, né, homem ou mulher, que, que pela interpretação do próprio meio e até a nossa cultura, se você ganhar muito dinheiro, você vai ser feliz, você vai ter tudo, vão te amar, você vai ter valor, você vai ter, aqui nos nossos termos, a sua sobrevivência garantida. Só que a gente não fala isso, a gente só sente bem o prazer de ter a segurança de ser aceito. Então, muito dinheiro. Aí a pessoa ganha muito dinheiro e continua se sentindo insegura, e aí qual é a grande questão? A pessoa é desse jeito que o ser humano funciona. Ele acha que tem que ganhar mais dinheiro. E aí ele tenta ganhar mais dinheiro ainda, porque ele não está bem, porque não ganhou o suficiente. Vou dar outro exemplo. Uma analisante minha, de anos atrás, não no tempo, quando eu falo anos atrás, gente, uns 20 anos atrás, que a gente não tinha tantos procedimentos de beleza, papapá. O que ela é uma moça linda, ela já tinha 23 cirurgias no corpo dela, pequenas, não sei o quê, não sei o quê. Anos depois eu a encontrei, ela estava tão feia, tão deformada, porque ela foi porque ela não dava conta de parar de fazer cirurgias estéticas, não aguentou, fugiu e continuou. Então a grande questão é que a gente se torna prisioneiro de comportamentos compulsivos, que a gente fica pensando que é só comer chocolate. É isso que você falou, é ser bonzinho ou é ser malzinho, etc. São comportamentos que a gente se torna escravo deles, torna nossa identidade, e a gente está aqui para querer ajudar as pessoas também a dar conta de sair disso. Exato, porque a gente vai pensar assim, poxa, então quer dizer que esse cérebro tão sofisticado que a gente enalteceu tanto aí nos blocos anteriores, ele traz para gente uma alternativa da gente ficar escravo daquilo que a gente entendeu que é a nossa sobrevivência? Pois é. Mas Por isso mesmo que nós vamos aqui estudar Sapiens
Yuval Harari, maior historiador da atualidade, e a frase dele, né, esse cara já vendeu 60 milhões de livros. As pessoas querem ouvir o que ele tem a dizer do Sapiens, e a gente vai usar muito o conhecimento dele. E ele fala que tudo que ele escreveu, isso aqui é um livro dele em quadrinhos, gente. Ele tem para adolescente, ele tem para adulto, ele tem quadrinhos, o mesmo livro e outros, né? Homo Deus. Então, ele diz que fez toda a obra dele porque ele quer entender por que que o ser humano, sendo tão inteligente, é tão estúpido. E o nosso lado estúpido, não vou dizer que é a dopamina curta, a dopamina, né, automática, mas a maneira de usá-la, porque ela é tão forte, ela é gigantesca e necessita de administração. Então, é isso que a gente queria. E para a gente poder fechar, olha só que interessante, Luciene. Tudo bem, a gente falou dessa via potente, automática, quase que escravizante, dependendo do jeito que ela for usada, né? Mas existem outras alternativas, porque a gente começou e a gente vai fechar esse programa de hoje falando sobre isso. Existe sim uma alternativa brilhante, como é o nosso cérebro, que traz para a gente uma possibilidade incrível da gente vivenciar e da gente usufruir dessa dopamina, mas agora num novo contexto. Isso vai ficar para o nosso próximo encontro, que nós vamos falar, vou dar só um spoilerzinho, de uma outra rota da dopamina, que é a rota longa, para a gente ver como é que tudo isso pode fazer com que a gente sobreviva hoje de uma maneira muito melhor. É isso. Até lá!